A principal ideia de Adler, que você é responsável pela sua vida. Essa é a ideia principal. Cada pessoa é responsável pela sua própria felicidade. Para Adler, as experiências suas do passado ou não vão determinar o seu futuro. As pessoas, elas podem escolher como responder às situações, de qual seja a situação. É responsabilidade nossa como a gente interpreta, como a gente reage às circunstâncias e não as circunstâncias em si. Então, se vocês pensarem, tem muito a ver com o que eu falei também, né, da logoterapia. É a ideia principal de Adler, que você é responsável pela sua felicidade. E você tem que buscar a felicidade dentro de você mesmo, sem depender de outras pessoas, sem depender de nenhuma circunstância. Essa é a ideia principal da filosofia de Adler. Outra ideia de Adler é que todos os problemas eles são relacionais. Então ele enfatiza que todos os problemas humanos são, em essência, problemas de relacionamento. Porque as pessoas elas buscam muitas vezes agradar os outros para evitar conflito, buscam por aprovação de uma outra pessoa. A verdadeira felicidade não está em procurar agradar os outros, e sim agradar a si próprio. Pode ser que no início, para quem escuta pela primeira vez sobre Adler, vai achar, nossa, isso aqui é muito egoísta, é muito individual, mas faz sentido. Tem muitas ideias dele que eu acho que faz sentido. Antes de você amar os outros, você tem que amar a si próprio. Eu acho que isso resume bem a ideia de Adler, né? Outra ideia de Adler, você viver no presente, sem ser prisioneiro do passado, né? Tem muitas pessoas que vivem, são prisioneiras do passado, elas acham que as experiências anteriores delas, de onde que elas vieram, elas vão limitá-las. É óbvio que tem uma certa influência, mas o que que aconteceu na sua vida, de onde você veio, isso não determina, não crava qual vai ser o seu futuro, né? O seu futuro é você que vai construir, é você que vai dar um significado para ele. O passado importa, mas o significado que a gente atribui a ele e as escolhas que a gente faz tem que estar voltado para o presente. A gente tem que focar no aqui e agora e não deixar, né, a gente se levar por experiências passadas. Outra ideia de Adler, que é uma das ideias centrais, é a de separação das tarefas, né, que tem um pouco a ver com aquela primeira ideia do estoicismo, que é reconhecer o que é responsabilidade que pertence a nós e quais tarefas que pertencem aos outros. A tentativa da gente controlar tarefas alheias ou de agradar os outros acaba levando à frustração. Um dos exemplos que ele cita no livro é o seguinte: às vezes você faz alguma coisa boa para agradar a outra pessoa. O ato de agradar a outra pessoa é responsabilidade da outra pessoa. Você não tem controle sobre isso. Acha que aquilo é certo, aquilo é importante, ou se você realmente deseja agradar aquela outra pessoa, você tem que fazer sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira ideia da separação das tarefas. Você faz uma coisa para agradar a outra pessoa, e só por você ter feito, você já tem que estar satisfeito. Tem que esperar a reação da outra pessoa, cabe a ela, né? Você não tem controle sobre isso. Essa é uma das ideias da separação de tarefas que está na filosofia de Adler. A quinta ideia, a busca pelo reconhecimento, leva à infelicidade. É aquilo que eu já até comentei. A tentativa de ser amado ou reconhecido por todos é uma fonte de infelicidade. A verdadeira liberdade vem quando a gente para de tentar agradar os outros e a gente se concentra em viver de acordo com os nossos próprios valores, de acordo com as nossas próprias convicções. E eu acho que isso aqui é bem importante também. A sexta ideia, né, coragem para ser imperfeito. Esse também é um ensinamento importante, que a gente tem que ter coragem de aceitar as nossas imperfeições, aceitar as nossas vulnerabilidades, ter coragem de não agradar, ter coragem, às vezes, de não ser perfeito. Não precisa ser perfeito para ser feliz, para agradar os outros. Tem que ter essa ideia bem clara. E todos nós temos nossas qualidades, temos nossos defeitos, temos nossos pontos fortes, temos nossos pontos fracos. A última ideia que eu separei, e também eu já até comentei, é viver com propósito, né? A verdadeira felicidade
vem de viver uma vida com propósito e em comunhão com os outros, sem necessidade de aprovação. O foco para Adler deve estar no desenvolvimento pessoal e na contribuição que você faz, porque você acha que é certo para a comunidade, para as outras pessoas, mas sem depender disso como algo em troca, né? Você faz sem esperar nada em troca. É daí que vem a felicidade. Esses seriam filosofias que eu já estudei e me ajudaram muito a desenvolver um bom controle emocional. Eu aconselho vocês depois a procurar se aprofundar mais sobre aquela que você mais gostou, né? Eu aconselho ler, né, estudar sobre todas, mas eu acho que isso aqui é uma base que eu gostaria de passar para vocês, né? Quando eu li, né, quando eu aprendi sobre essas três filosofias, né, isso me ajudou muito. As três me ajudaram muito a eu crescer emocionalmente, a crescer como pessoa, me ajudaram no meu autoconhecimento, me ajudaram a melhorar bastante. Recomendo muito vocês estudarem sobre isso. Queria falar agora sobre as atividades recuperadoras, né, do equilíbrio emocional. Algumas delas eu até citei. Isso aqui é mais prático mesmo, tá? Isso é mais conselho prático mesmo, que vão te ajudar a você a ter um melhor controle emocional, que vão te ajudar a você diminuir o estresse, tá? A primeira delas é a meditação. A meditação ajuda muito na redução do estresse, da ansiedade. Meditação também melhora a autoconsciência, melhora o desenvolvimento do seu autoconhecimento, melhora o seu foco, sua clareza mental, ajuda na restauração do equilíbrio do sistema nervoso. Então, para quem nunca meditou, eu aconselho começar a meditar. E hoje em dia é fácil. Eu fiz curso de meditação, mas hoje em dia não precisa fazer curso de meditação. No YouTube tem diversos livros, tem vídeos, existem livros também a respeito, existem apps de meditação. Não tem desculpa para não tentar, não começar. Pode ser que no início meditar seja um pouco difícil, você vai acabar perdendo o foco, às vezes, mas isso faz parte do aprendizado, né? E isso é até né, quando você estuda, perder o foco, não se culpe, não se julgue, simplesmente volte ao foco e pratique. Praticando, a prática vai te ajudar a melhorar, né? Quanto mais você praticar, melhor, né, você vai se concentrar, melhor vai ser seu foco. Então, é uma questão realmente de praticar, né? 5 minutinhos por dia, né, eu acho que é o suficiente. Óbvio, se você conseguir meditar mais tempo, melhor, mas 5 minutos por dia é o suficiente. A segunda atividade recuperadora do equilíbrio emocional é o esporte. O esporte, ele ajuda muito, mas muito no nosso equilíbrio emocional. Seja para a liberação de endorfina, esporte ajuda a reduzir a ansiedade também, melhora a autoestima, aumenta a resiliência emocional. O esporte, ele ensina você também a lidar melhor com as frustrações, derrotas, desafios. É, o ideal seria todo mundo aprender esse esporte quando criança e praticar esse esporte desde criança, que todo mundo é adulto e nem todos tiveram essa oportunidade, mas independente da sua idade, dá para você aprender um esporte, né? Eu comecei a jogar tênis com mais de 35 anos. Dá, dá para aprender. E aí não tem esporte melhor ou pior. Escolha um que te agrade, um que esteja dentro do seu gosto e pratique, né? O segredo é a prática regular, você ter essa atividade esportiva, ou pode ser uma academia também. Ah, não tenho dinheiro. Caminhada, corrida, não gasta nada. Vai gastar um pouco de sola de sapato, mas não é um custo alto. Minha recomendação é começar a praticar um esporte. O esporte vai te ajudar muito nesse controle das emoções, ela vai te ajudar muito a você se fortalecer. Tem gente que acha que esporte é só lazer, esporte é só diversão. Não, o esporte tem esse outro lado que ele contribui muito para
para o equilíbrio das nossas emoções. Outra atividade recuperadora que eu já falei é o sono. O sono, ele tem uma função primordial na recuperação do nosso equilíbrio emocional. Ele ajuda na regulação do humor, ele ajuda, né, na melhoria da função cognitiva, ele reduz a irritabilidade, ajuda na consolidação de memórias, o sono ajuda na prevenção do esgotamento emocional. Então, se você dorme bem, uma pessoa que dorme bem, ela já está à frente, né, de muitas outras pessoas. Se você dorme mal, primeiro conselho, tente dormir melhor. Eu sei que isso também depende um pouco da época, do seu momento de vida. No meu momento que eu trabalhava, fazia faculdade, dormia muito pouco. Mas se você pode, tem muita gente também que vai dormir tarde, mas não porque tem algum compromisso, não porque está estudando, e sim porque fica ali nas redes sociais, fica perdendo tempo vendo a vida dos outros, cuidando da vida dos outros. Então, faça uma autoanálise e veja se tem alguma possibilidade de você melhorar o sono. Melhorando o seu sono, com certeza, isso vai também ajudar no melhor equilíbrio emocional. Tem mais uma que eu acabei tirando, porque eu achei que ia estourar muito tempo, mas eu vou só comentar bem rápido aqui, que é a alimentação. A alimentação também ajuda a gente. A alimentação está mais ligada com o próprio sono, e às vezes você evitar também algum consumo de alguns alimentos. Por exemplo, o café acaba influenciando para algumas pessoas no sono, embora o café ele tenha também o seu benefício em determinadas situações, você ter uma energia extra, mas tem que saber, eh, a gente precisa se alimentar bem, uma alimentação mais leve, alimentos saudáveis, isso vai ajudar uma digestão melhor, mais fácil, vai te ajudar também a dormir melhor. Então, se preocupar com a alimentação é um outro ponto. Eu não coloquei aqui, mas é um outro ponto importante. Finalizando, essa é a lista de livros que eu deixei. Existem mais livros, eu não coloquei todos aqui que eu já li. Todos esses livros eu já li. Mas eu separei aqui alguns que eu achei que faria mais sentido para vocês nesse momento. Se alguém quiser uma lista maior, depois eu posso passar uma lista maior. O primeiro livro, comentando bem rápido sobre cada um, é A Arte de Viver, do Epiteto. É um livro sobre filosofia, é um livro curto, não é tão fácil de ler, mas eu acho que vale a pena, né? Eu super recomendo esse livro. O outro livro, né, que eu comentei também é Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl, que é da logoterapia. Esse livro eu só aconselho vocês lerem se vocês estiverem bem emocionalmente. Se tiver alguém que só sofra de depressão, eu não aconselho ler, porque é um livro pesado. Esse é um livro muito pesado, que ele conta em detalhes tudo que ele sofreu no campo de concentração. É um livro triste. Se você já estiver triste, pode piorar a situação. Então, só aconselho ler esse livro se você estiver bem emocionalmente. O outro livro, ele fala muito sobre a psicologia de filosofia de Ada, que é A Coragem de Não Agradar. É um livro mais fácil de ler, aconselho também, eu gostei bastante. Esse outro livro, Um Minuto para Mim, de Spencer Johnson, também é um bom livro. Ansiedade, do Augusto Cury. Tem poucos livros sobre isso, principalmente de autores brasileiros. Esse livro do Augusto Cury sobre ansiedade vale a pena ler, tem algumas ideias legais nele. E tem dois livros do Pablo Marçal. Um é O Destravar da Inteligência Emocional e o outro é O Antimedo. O Antimedo é um livro curtinho, super fácil de ler. Acho que tem menos de 100 páginas, é um livro fininho, mas tem algumas ideias boas. É um livro assim mais estilo coach, tem algumas lições, em cada capítulo ele deixa umas lições para fazer e tal, mas é legal, é um livro bacana, tem umas ideias boas. Independente de você gostar ou não do Pablo Marçal, o livro é bom. E o Destravar da Inteligência Emocional também é outro livro dele que eu recomendo. Eu deixei aí uma frase que eu gosto bastante também, tem bastante a ver com esse tema, inteligência emocional.
O tamanho do problema nunca é a questão. O que realmente importa é o seu tamanho. E eu vejo isso. Inclusive, quando eu me olho no passado ou quando eu faço uma autorreflexão, eu vejo isso muito claro. Eu tinha alguns problemas e eu achava que aqueles problemas que eu estava enfrentando eram enormes, eram muito grandes, eram difíceis. E, na verdade, não eram os problemas que eram grandes, eu que era pequeno. Quando eu cresci, quando eu amadureci, quando eu fiquei mais forte, hoje eu enfrento problemas muito maiores, problemas muito mais difíceis e consigo. Então, o tamanho do problema nunca é questão. O que realmente importa é o seu tamanho. E essa frase é do T. Harv Eker,